Tentratec. Patrocinador tecnológico. Senhoras e senhores, Hitachi Zosen Inova. Sejam todos bem-vindos. Patrocinador especial. Valorização energética. Lindner Zibert. Temos a honra de celebrar esta manhã a cerimônia de abertura do terceiro Fórum de Valorização Energética. Patrocinadores. Transmitido diretamente do Novo Hotel São Paulo Jaraguá Conventions, na cidade de São Paulo, para todo o mundo. O terceiro Fórum de Valorização Energética de Resíduos tem promoção da ABREM, Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos. A realização é do grupo FRG Mídias e Eventos. Apoio tecnológico é da G7 Brasil Produções. O grupo FRG Mídias e Eventos é hoje a principal empresa de mídias e eventos do setor de energias renováveis do Brasil e também da América Latina, com foco em energia solar fotovoltaica, GD com fontes renováveis, biomassa, carros e veículos elétricos, armazenamento de energia, segurança cibernética, resíduos sólidos urbanos, energia eólica, eficiência energética, saneamento básico, biogás e hidrogênio. Em seu portfólio incomparável encontram-se aproximadamente 30 soluções, feiras, fóruns, revistas, portais, congressos, entre outras plataformas, com grande destaque ao calendário, que tem a incrível marca de 20 eventos anuais. São eles: 5 fóruns regionais de geração distribuída com fontes renováveis e energia solar fotovoltaica. 1 fórum mundial de feira sobre mobilidade urbana e veículos elétricos. 1 congresso e uma feira de biomassa para energia. 1 fórum e uma feira para o setor de armazenamento de energia. 1 fórum e uma feira de energia eólica. 1 fórum e uma feira de biogás. 1 fórum e uma feira de hidrogênio. 1 fórum de valorização energética de resíduos. 1 fórum sobre segurança cibernética. São 6 revistas, 6 portais, além de 2 prêmios de incentivo ao setor de biomassa e energia solar fotovoltaica. Essas incríveis marcas que totalizam mais de 30 soluções credenciam assim o grupo FRG Mídias e Eventos como principal empresa em mídia e eventos do setor de energias renováveis em toda a América Latina. Seu portfólio para o setor de energias renováveis tem ajudado a escrever brilhantemente a crescente história das energias renováveis no Brasil e no mundo. O terceiro Fórum Valorização Energética de Resíduos contará com renomados nomes do setor de resíduos sólidos urbanos, players e representantes do setor público e privado e da academia que estão envolvidos diretamente do setor. Nesse evento, discutiremos sobre os principais desafios e oportunidades que teremos nos próximos anos, além de geração de empregos e oportunidades de negócios. O evento reúne provedores de soluções, centros de pesquisas, fabricantes e empresas de tecnologias, profissionais e também acadêmicos, que têm em comum sempre atuando direto ou indiretamente no setor de produção e comercialização de resíduos sólidos urbanos em todo o mundo. Esse evento está sendo, então, transmitido também diretamente pelo canal do YouTube. A você, internauta, também o nosso obrigado também. Solver. Renova. Patrocinadores Prata. Timbus Energia Vital. Máquina Solo. Ecoprimus Soluções Ambientais. Patrocinador Bronze. Tentratec. Patrocinador tecnológico. Hitachi Zosen Inova.
Patrocinador especial: Lindner Zibert. Patrocinadores Ouro: Solver, Renova. Agradecemos assim a todos os nossos patrocinadores. Senhoras e senhores, no momento nessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o teus templos estrelado. E diga o verde louro desta fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem crime, nem de amor, a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Senhores, devido a alguns protocolos do hotel, questão de segurança, a organização separou as cadeiras de uma forma muito especial, em questão do nosso distanciamento, perfeito? Quero perguntar para nós por que esse momento, mas é preciso devido ao nosso protocolo. Agradecemos a todos os senhores pela compreensão. E dando sequência na programação, nós teremos agora então a abertura, a cerimônia de abertura com as nossas autoridades.
Mas antes de compormos, então, aqui o nosso palco com as autoridades que vão fazer uso da palavra, com todo carinho, nós convidamos neste momento o presidente executivo da ABREM, o senhor Yuri Schmidt, para dar, então, as boas-vindas aos senhores. Vamos recebê-lo. Bom dia a todos, satisfação enorme tê-los aqui conosco no terceiro Fórum de Valorização Energética de Resíduos, um evento importante que marca a criação de um mercado diferenciado, distinto, de valorização de resíduos por meio das rotas tecnológicas da incineração com recuperação energética, gasificação, pirólise para determinados tipos de resíduos, também a biodigestão anaeróbia para fração orgânica e também o combustível derivado de resíduos utilizado para o coprocessamento e outros altos fornos, coprocessamento para a fabricação do clinker e produção do cimento Portland. Esse mercado hoje ele já está tomando bastante corpo. Algumas tecnologias como a incineração ainda dependem de bastante incentivos para acontecerem no Brasil, mas o mercado de CDR ele já existe há mais de 20 anos no Brasil e agora nós temos uma associação que realmente defende os interesses dos produtores de CDR. Isso é muito importante. Destaco, por exemplo, a resolução CIMA 63, que foi um divisor de águas para a nossa associação na defesa dos interesses coletivos dessas entidades, que hoje nos brindam aí com muita participação neste evento, como patrocinadores e também até no nosso MBA com a FGV em recuperação energética de resíduos. O professor Gésner vai falar um pouquinho mais sobre isso. Agradeço aqui a todas as autoridades presentes, a FRG, e todos os palestrantes, mediadores e também os participantes. Eu estou à disposição de todos vocês para a gente poder conversar e conhecer mais sobre o trabalho de cada um de vocês e apresentar também o que a ABREM tem feito. Muito obrigado, pessoal, e tenham um excelente evento. Senhores, nós vamos agora iniciar, então, a fala, convidando as nossas autoridades para compor, então, o nosso painel, por favor, no momento que eu chamá-los. Venha até ao palco, por favor, nós temos aqui 6 lugares, e aí nós vamos, então, com a breve fala das autoridades. Agradecemos com todo carinho as autoridades que estão conosco, muito obrigado. Nos honra com a presença a presidente da ANA, Agência Nacional das Águas, a senhora Verônica Sanches. Verônica, seja bem-vinda. Também nos honra com a presença o presidente do Conselho da ABREM, o senhor Antônio Bolognese. Por favor, senhor Antônio, por favor, me compor a mesa aqui, por favor. Convidamos também o senhor Clineu Alvarenga, ele que é presidente do INESPA. Por favor, seja bem-vindo. Também conosco, para esse momento da abertura, por favor, convido o senhor Gésner Oliveira, ele que é professor da Fundação Getúlio Vargas. Também conosco, nesse momento, o senhor Mário Menel, ele que é presidente do FASE. Por favor. Estará conosco, então, virtualmente, ok? Também conosco o Giovanni, também vai estar conosco via Zoom, o senhor Giovanni Machado, ele que é da Empresa de Pesquisa Energética. Senhores, por favor, então, tomem seus lugares, por gentileza. Nós vamos começar inicialmente passando a palavra à presidente da ANA, da Agência Nacional das Águas. Vamos ouvir, então, a Verônica Sanches, por favor. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a ABREM para participar desse fórum, em nome do Dr. Yuri. Agradeço o convite aqui para a Agência Nacional de Águas e Saneamento estar participando neste evento, na abertura. Agradeço aos meus colegas aqui, em nome do professor Gésner, com quem tive a oportunidade de estar participando no painel ontem à noite, aos colegas que nos assistem aqui online também, que estão participando. Para a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, é uma oportunidade muito importante de trazer um pouco do que a agência está trabalhando em termos de
diretrizes regulatórias para o setor de resíduos sólidos no Brasil, para a prestação dos serviços adequadamente, do qual entendo que este fórum é a ponta, o resultado da destinação adequada dos resíduos sólidos permite a recuperação energética dos resíduos adequadamente. Então, nós estamos ainda trabalhando na parte anterior da cadeia, que é termos uma cadeia de prestação de serviços de resíduos sólidos no Brasil, de forma estruturada, sustentável do ponto de vista econômico, financeiro e também ambiental. Então, o nosso trabalho na Agência Nacional de Águas, desde a edição da Lei 14.026, que aconteceu em 2020, nós agora em julho comemoramos 2 anos da nova legislação, mas também dando sequência ao que já estava estipulado na legislação federal, em termos tanto da lei que trata dos resíduos sólidos especificamente, mas também da legislação que trata de saneamento básico em geral, que também contempla resíduos sólidos como um dos seus elementos, já traz a necessidade de termos os serviços prestados adequadamente no país com sustentabilidade. Isso implica em algumas questões nas quais a agência tem trabalhado e se debruçado nos últimos meses, que é, primeiro, verificar no nosso país, que temos 5.570 municípios, quais desses municípios têm esses serviços prestados e quantos deles fazem a cobrança do usuário pela prestação desse serviço. E, recentemente, a agência publicou no site, fez a divulgação dessa pesquisa, de que dos municípios que apresentam informações para o Sistema Nacional de Informações de Saneamento, que é um sistema que consolida as informações do setor, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional no Executivo Federal, menos assim, dos municípios que têm esse serviço prestado, poucos deles fazem a cobrança de uma tarifa que seja, que cubra minimamente os custos para a prestação desses serviços. Isso implica numa dificuldade de que a gente tenha, de fato, uma cadeia sustentável da prestação desses serviços e que haja a possibilidade, inclusive, de ter a recuperação energética. Então, acho que o nosso trabalho vem sendo no sentido de que esses serviços sejam prestados adequadamente, de que haja recuperação dos custos desses serviços por meio de tarifa. Isso implica ainda em decisões pendentes ainda no Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de você fazer a cobrança de taxa ou tarifa para esse serviço, apesar de já haver no setor uma cobrança, vamos dizer assim, existente, não significativa do ponto de vista da quantidade de municípios no país, mas já existe cobrança por esse serviço, mas poucos dos municípios que prestam esse serviço, se eu não me engano, 4% apenas, têm a cobrança e a recuperação dos custos adequada para ter toda a cadeia do serviço prestado com regularidade, com segurança e com as normas que regem esse setor. Então, acho que a mensagem que nós gostaríamos de passar é que as normas de referência da Agência Nacional de Águas vêm no sentido de estimular a sustentabilidade dessa cadeia na base, nos municípios, para que os titulares desse serviço, os municípios, instituam suas taxas, suas tarifas que permitam que haja a prestação do serviço adequado, com regularidade, com sustentabilidade econômica e financeira, e que o resultado seja a possibilidade, inclusive, de fazer a recuperação energética desses resíduos. Então, vimos trabalhando com, na verdade, já editamos 2 normas de referência, no ano de 2021 e no ano de 2022, que estabelecem exatamente os padrões para a prestação do serviço e para a cobrança desse serviço. E o passo seguinte é estimular que haja regulação adequada desse serviço no país. Das agências reguladoras que regulam o serviço de saneamento no país, que hoje são 86 agências espalhadas pelo país, menos da metade delas também tem dentro das suas atribuições, também regular a prestação de serviços de resíduos sólidos. Então, como os senhores podem ver, a gente ainda tem um caminho longo a percorrer, tanto na conscientização dos titulares, ou seja, dos prefeitos, de que há necessidade de que haja cobrança desse serviço, de que as pessoas se conscientizem que é importante pagar por esse serviço para que ele seja prestado adequadamente, que isso implique na sustentabilidade da cadeia como um todo, que esse serviço seja regulado adequadamente para ter tarifas condizentes com a realidade do setor e com a realidade local, e aí sim a gente possa avançar na recuperação energética dos resíduos, que são várias soluções, né, que serão com certeza abordadas aqui nesse fórum e que trarão essa indução econômica adequada. Então, acho que a mensagem que a gente gostaria de deixar é que é muito importante que a gente olhe não apenas a ponta da cadeia, mas também a base, ou seja, para que isso seja possível, a gente precisa que haja conscientização de que o serviço precisa ser sustentável economicamente.
E isso começa lá com a cobrança da tarifa do usuário para que haja, inclusive, um incentivo econômico para que a cadeia se desenvolva com as diversas rotas tecnológicas que serão debatidas aqui. Então, coloco a agência à disposição. Nós temos recebido muitas contribuições dos agentes do setor, das associações. A própria ABREM tem participado ativamente nas nossas consultas e tomadas de subsídios para a elaboração das normas de referência do setor. Sempre é muito importante contar com a contribuição, com a participação, com os questionamentos também, a atuação da agência nesse papel de edição de normas de referência, e nos colocamos à disposição aqui para o debate. Obrigada. Perfeito. Agradecemos a participação da Verônica Sanches, presidente da ANA, Agência Nacional das Águas. É bom tê-la conosco. Bem, na sequência, passo então a palavra ao senhor Antônio Bolognese, ele que é presidente do Conselho da ABREM. Bom dia a todos. Alô? Ok. Bom dia a todos. Aí agradeço a presença dos representantes aqui da ANA, da FGV, da FASE, do EPE e, desculpa, do INESP. Ok. Muito obrigado pela presença de todos aqui. É uma satisfação tê-los aqui com a gente, discutindo um tema tão importante, que é saneamento básico, né? Todos sabem aqui que o saneamento básico no Brasil nunca foi um tema muito bem debatido, né? Muito bem valorizado, né? E a gente sabe que saneamento é uma questão de saúde e por isso tem que ser tem que ser dado mais atenção para essa questão do saneamento, né? Felizmente, esse assunto está em pauta já faz aí mais de uma década, né? Começou lá com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2010, que foi a lei promulgada lá em agosto de 2010, e isso ficou praticamente 20 anos em discussão no Congresso Nacional, e que, finalmente, em 2010, foi promulgada a lei, mas, né, é uma lei que ainda não pegou 100%, né? Não se executou tudo aquilo que estava previsto naquela lei, né? Então, se deu prazos para poder resolver problemas graves, como, por exemplo, o destino inadequado de resíduos, né? E nada se fez, ou quase nada se fez, né? Então, se a gente for ver lá em 2010, de acordo com informações públicas que nós temos aí, né, disponíveis na internet, né, 40% dos resíduos tinham destino inadequado em 2010. Se nós formos ver nas mesmas fontes para 2021, 2022, nós vamos chegar à triste conclusão que 40% dos resíduos sólidos brasileiros continuam indo para locais inadequados. Se nós formos ver também na questão da reciclagem, a taxa de reciclagem também naquela época era algo próximo de 2%, e hoje é algo próximo de 2%. Ou seja, nada se fez, né? Tem muita discussão, muita ideologia, muita questão do que deve ser feito, do que deveria ser, do que não poderia ser, etc., etc., mas, na prática, nós não andamos nem 1 metro. Tá? Então, isso daí é uma coisa que a gente precisa fazer. A legislação do Marco Legal do Saneamento, que foi promulgada lá em 2020, nós acreditamos que esse talvez tenha sido uma das medidas mais importantes da história do país na questão do saneamento. Deu lá as referências do que deve ser feito e como deve ser feito. E não só isso, também determinou várias iniciativas, né? Como, por exemplo, estamos misturando aí áudios. Então, isso daí é uma coisa que determinou, por exemplo,
como foi dito aqui, a cobrança das taxas, né, que realmente é uma questão fundamental para que se viabilize economicamente esses empreendimentos de tratamento de resíduos e destinação final de resíduos, né, que está tendo uma discussão política, e alguns municípios, até em suas respectivas câmaras municipais, não aprovaram as tais taxas. Aberração, porque isso é uma determinação legal. Então, eu acredito que realmente a próxima ano vai ser muito importante para que a gente possa na regulação desses sistemas, e o apoio que nós precisaríamos ter realmente para poder seguir adiante nessa nossa importante missão de modificar a questão da gestão dos resíduos sólidos no país. A nossa preocupação é principalmente, justamente, a questão da destinação final, que é aí onde que a Abrem se propõe a atuar e criar um novo mercado no país, que, na verdade, nós não estamos aqui fazendo criando nenhuma novidade, vamos dizer assim, em termos internacionais, né? O que a gente se propõe na Abrem a fazer é praticamente o mesmo que já se fez em muitos países da Europa e na comunidade europeia como um todo, né? Em vários países da Ásia, e trazer uma nova solução para a destinação final de resíduos. Nova, eu digo, para o Brasil, né? Porque a questão de recuperação de energia de resíduos, só no quesito waste to energy, né, tem mais de 2.500 plantas no mundo. E aí pergunta, por que no Brasil não tem? Por que na América Latina não tem? Existem movimentos aqui muito poderosos para se manter o status quo, né? Ninguém quer mexer em nada, né? Então, está confortável. A prova disso é que, de 2010 para cá, não se fez nada, praticamente, né? Nem em termos de reciclagem, nem em termos de destinação final. Então, significa que muita gente não quer que mexa nisso, né? Então, nós vamos ter que realmente aplicar o que a lei determina. Para isso que nós temos aí as leis, para isso que nós temos a sociedade brasileira para cobrar a aplicação das leis, e para isso que nós temos o Ministério Público para exigir a cobrança das leis, né? Para exigir que se cumpra as leis. Então, o que a Abrem se propõe, na verdade, é trazer uma solução tecnológica para que, por incrível que pareça, se cumpra as leis, né? Então, é isso que nós defendemos. Nós defendemos que se cumpram as leis, e nós defendemos também que o Brasil tenha direito a ter uma solução superior de tecnologias para a gestão de resíduos, tá? Destinação final de resíduos. É isso, eu agradeço muito aí a presença de todos, a disponibilidade de tempo de vocês, para poder participar de um tema tão importante como esse, e fazer com que a sociedade brasileira se esclareça e entenda a importância da preocupação do cidadão com o que é feito com os seus resíduos após ele depositar na cestinha de resíduos ali que fica na porta da sua casa, né? Então, o que é feito depois disso? O cidadão tem que começar a entender, e ele tem que começar a se preocupar com o que é feito com o seu resíduo, e é o seu compromisso, né, a sua responsabilidade na destinação final do seu resíduo, tá? Então, nós não estamos querendo fazer nada além do que esclarecer a sociedade brasileira de que nós precisamos ter soluções efetivas e eficientes para a gestão de resíduos, como nós temos na Europa, por exemplo, tá? É isso. Muito obrigado aí pela presença de todos, e vamos seguir adiante nesses 2 dias, porque nós temos muitas coisas importantes para serem discutidas. Agradecemos a participação do presidente do Conselho da Abrem, o senhor Antônio Bolognese. Agora, com a palavra, o senhor Clineu Alvarenga, ele que é presidente do Inesfa. Alô? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês aqui
Espero que o Inesfa consiga contribuir um pouco aqui com esse fórum. Eu vou explicar um pouco para vocês, rapidamente, o que é o Inesfa. O Inesfa, inicialmente, era o Instituto Nacional das Empresas de Sucata de Ferro e Aço. Ele tem 47 anos, e, desde o começo desse ano, nós ampliamos. Hoje, o Inesfa é o Instituto Nacional da Reciclagem. Essa evolução se deu devido a um problema de uma suspensão, de uma isenção que todos os resíduos tinham do PIS/COFINS. Foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão por falta, infelizmente, de conhecimento de uma particularidade que tem o setor da reciclagem, e agora nós estamos aguardando a modulação dos efeitos. Isso, se acontecer, vai ser um grande desincentivo à reciclagem aqui no Brasil. Enquanto no mundo você tem todo o apoio à reciclagem, você tem tirando taxas de reciclagens, né, para deixar o mercado cada vez mais profissional, aqui nós estamos andando na contramão. E a sucata de ferro e aço, muita gente não sabe, mas ela é reciclada há 70 anos. E é o insumo que mais tem sucesso na reciclagem. Muito se fala da latinha de alumínio, isso é o que todo mundo conhece, né? Mas o ferro e o aço, a metálica como um todo, ela é no par e passo com a latinha, nós estamos quase 100% da reciclagem. Tanto que o que tem em aterros é em torno, acho que menos de 2% do que se vai aterrado é de material metálico. Isso é devido, ao longo dessas 7 décadas, uma valorização desses insumos metálicos. E só valorizando o insumo, a gente vai conseguir dar um destino correto a ele. Se ele não tiver valor, ele vai ser descartado incorretamente. Essa é a solução, manter o insumo valorizado. E, para isso, hoje, nós precisamos do apoio de todos. Isso é do parlamento, é das empresas fabricantes, para conseguir dar um destino correto a esses insumos. E hoje o grande problema no mundo é o plástico. O plástico é terrível, infelizmente. Tem tecnologia para reciclar? Tem, mas é muito caro, não compensa. Então, compensa se fazer plástico virgem. Isso tem que mudar. E o que o Inesfa enxerga é o seguinte: a gente tem que respeitar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que lá diz, você tem que reutilizar, depois reciclar, energético, e aí só rejeitos é que tem que ser aterrado. A gente tem que seguir isso, tá certo? A gente vê muitas informações sobre o plástico, todos os plásticos que você pega têm o símbolo de reciclagem. A maioria das famílias de plástico não se consegue reciclar. E o que nós temos que fazer com ele? O que nós enxergamos, ele tem que virar energia, tem que incinerar ele e virar energia. O que eu acho que no Brasil ocorre é um preconceito muito grande quanto a isso, e que isso tem que ser debatido, porque hoje tem tecnologia para purificar o ar, para você sequestrar carbono, para você acondicionar aquele material, você transforma em materiais inertes. Existe tecnologia, só que precisa de investimento. O que nós fizemos com os insumos metálicos, precisa investir nesses outros insumos, os mais problemáticos. Então é isso, gente. Eu agradeço a oportunidade aqui, estou à disposição. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do presidente do Inesfa, o senhor Clineu Alvarenga. E agora, com a palavra, o professor da Fundação Getúlio Vargas, o senhor Gessner Oliveira. Muito obrigado, uma grande honra estar aqui. Presidente da ANA, que já deu uma palestra excepcional ontem à noite. Eu tenho o duplo privilégio de ouvi-la nesta manhã. Meu grande amigo, Antônio Bolognese, que sempre um dos professores mais queridos nos cursos de infraestrutura. Antônio Bolognese encantava os alunos lá com aulas sobre o setor elétrico, e agora trabalha muito bem, preside o conselho da ABREM, que tem sido tão ativa com o Dr. Yuri, e o Inesfa, que nasceu num determinado setor, mas hoje representa toda a reciclagem, toda a preocupação com a reciclagem do país. Então, realmente é uma honra enorme estar aqui, e eu gostaria de mencionar 2 palavras. A primeira,
capacitação, em relação à qual a ABREM tem sido tão cuidadosa, tão zelosa. A ABREM nos procurou e propôs, os Bolognese, do Yuri, nos propôs um MBA em recuperação energética, recuperação de resíduos. E nós montamos essa turma está em curso, os módulos têm sido extremamente bem-sucedidos, as aulas muito interessantes, houve uma confluência da experiência prática com a experiência acadêmica, e realmente a ideia de ter como objetivo central um plano de negócio, uma ideia muito interessante para que o aluno realmente possa cumprir esse papel, e eu acho que, dessa forma, a ABREM e também a Fundação Getúlio Vargas, naquilo que ela consegue ajudar, nós conseguimos capacitar, que é exatamente para esse projeto ao qual se referia o Antônio Bolognese, de ampliar o leque de alternativas, de soluções tecnológicas, de soluções técnicas essenciais. Então, do ponto de vista da capacitação, eu queria dizer, e conversávamos antes, que a primeira turma está indo muito bem, e já vamos abrir uma segunda turma nas próximas semanas, já vamos anunciar essa segunda turma, e a gente está muito entusiasmado com isso. A Fundação Getúlio Vargas está muito orgulhosa de poder participar com a ABREM dessa parceria, uma parceria concebida na ABREM, justamente com essa intenção de capacitar, de preparar o mercado brasileiro para uma transformação urgente, como falou o Bolognese aqui. O segundo ponto, eu chamaria atenção para a mobilização. E aqui eu acho que nós temos a líder dessa mobilização, que é a presidente da ANA, doutora Verônica, em torno de organizar o manejo de resíduos sólidos urbanos. Sem isso, não será possível fazer. É um populismo total. As estatísticas que a presidente mostrou são eloquentes. O SNIS tinha uma amostra de uns 4.500 municípios, apenas 123 municípios, acho que 123, 129, cobram ou taxa ou tarifa, né? E, mesmo assim, em vários casos, de uma maneira que, tecnicamente, não é a mais adequada. Então, na verdade, nós temos menos de 3% dos municípios com alguma cobrança. É impossível organizar um serviço sem ter recebíveis. Sem recebíveis, você não tem garantia. Sem garantia, você não tem contrato de longo prazo. Sem contrato de longo prazo, você não tem investimento. Consequentemente, fica um setor completamente desarticulado e, naturalmente, gera uma ineficiência brutal. Nós poderíamos produzir algo como mais de 7.000 gigawatts de energia com as 65 milhões de toneladas que geramos em 2020 de resíduos sólidos urbanos e não geramos. Quer dizer, a gente perde, o grau de ineficiência é brutal do ponto de vista do manejo dos resíduos sólidos urbanos. Ontem, no Rio de Janeiro, houve um encontro importante sobre as cidades verdes, cidades sustentáveis. Não há possibilidade de falar em sustentabilidade nas cidades sem manejo de resíduos sólidos urbanos bem organizado. E numa visão que a doutora Verônica tem propugnado de integração dos segmentos do saneamento básico. A água e o esgoto, que estão avançando, a Cíntia é uma das protagonistas nesse sentido, de que realmente o investimento em água e esgoto está avançando, mas ainda o salto é muito grande, quer dizer, avançou. Eu concordo plenamente com o Bolognese de que o novo marco é, de fato, um marco muito importante para o Brasil e para a história do saneamento. Agora, o novo marco é uma condição necessária, mas, infelizmente, não suficiente para o salto de investimento que precisa ocorrer. O salto de investimento que precisa ocorrer é
mais ou menos, multiplicar por 3 o atual patamar de investimento. A gente tem um investimento entre 13 e 14, em água e esgoto apenas, entre 13 e 14 bilhões de reais, nós precisamos ir para algo próximo a 40 bilhões de reais anual, né? Para que a gente, de fato, fale em universalização de maneira séria e determinada. E isso exige um grande esforço e exige a articulação com o manejo de resíduos sólidos urbanos. Não adianta só tirar o esgoto do Rio Pinheiros ou do Rio Tietê. É preciso também tirar os resíduos e aproveitá-los para gerar energia, né? Então, é essencial que haja essa integração entre água, esgoto, manejo de resíduos sólidos e drenagem, algo absolutamente esquecido. Quer dizer, todo ano a gente... Agora, nem é todo ano, é todo trimestre, é uma tragédia anunciada e, de novo, São Pedro é culpado, né? Então, a gente precisa olhar... E o salto é brutal, o salto de investimento. Na reciclagem, o Bolognese citou 2% apenas de aproveitamento dos resíduos sólidos urbanos coletados. É claro que é muito maior em vários setores, como o Clineu citou. É preciso fazer uma ampla coalizão em torno da reciclagem. Daí a importância do Instituto, agora Instituto Nacional da Reciclagem, INESFA, né? E o Instituto Nacional da Reciclagem, esse país tem um potencial enorme, e nós podemos aproveitar muito isso, só que a gente gosta de correr maratona com peso no pé, porque o nosso sistema tributário onera a reciclagem. É de uma estupidez brutal. Nós precisamos fazer o contrário, induzir a reciclagem, né? E eu fico muito satisfeito com esse encontro e pelo fato de que a Abrem está, de fato, travando esses combates e identificando na ANA a agência de referência para liderar essa mudança no Brasil. Muitíssimo obrigado pelo convite. Agradecemos a participação do professor Gessner Oliveira, da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado. Senhores, agora nós vamos ouvir, então, por gentileza, nós estamos com 2 convidados também, agora no Zoom. Só gostaria de saber se estão nos ouvindo, está tudo ok? Tudo perfeito? Nós vamos ouvir agora o senhor Mário Mendel, ele que é presidente do FASE. Senhor Mário, seja bem-vindo. Por favor, volta a tela para nós, por gentileza. Bom dia a todos. Não só como presidente do FASE, mas também como primeiro presidente do Conselho da Abrem, é uma honra ter sido convidado para a abertura desse 3º Fórum da Valorização Energética de Resíduos. E é com muita satisfação que eu observo a evolução, o crescimento da Abrem, que, graças ao esforço da sua diretoria, capitaneada pelo Yuri, e do seu conselho, gerido hoje pelo Bolognese, e sem esquecer dos seus associados. Ela chegou, em poucos anos de existência, à condição de protagonista que hoje desfruta no cenário das associações setoriais e também na defesa da recuperação energética dos resíduos. Menção a isso foi feita pela presidente da ANA, quando ela falou das contribuições significativas da associação às questões de tratamento dos resíduos sólidos. Eu desejo a todos os participantes do 3º Fórum uma profícua troca de ideias, de experiências, no sentido de apontar ou de endereçar soluções com vistas a reverter a indesejável situação do Brasil, onde apenas 2% do lixo é reciclado. Como bem pontuou o Bolognese, temos muito a fazer, inclusive cumprir a lei, como ele colocou bem, se quisermos cumprir a meta do Planares de reciclar 50% do lixo até 2040.
Sucesso, Yuri, sucesso, Bolognese. Tenham todos um bom evento. Perfeito. Agradecemos a participação do senhor Mário, ele é presidente da FASE, obrigado. E agora, com a palavra, o senhor Giovanni Machado, ele que é da Empresa de Pesquisa Energética. Giovanni, está nos ouvindo? Perfeito? A palavra é sua. Sim, muito bom dia a todos, muito obrigado, estou ouvindo perfeitamente. Inicialmente, quero parabenizar a Abrem e ao grupo FRG pela realização desse terceiro fórum de valorização energética de resíduos sólidos e também agradecer o convite para a EPE falar nesse evento. Aproveito também a oportunidade para cumprimentar todas as autoridades da mesa e demais integrantes que estão assistindo, quer presencialmente, quer virtualmente. Aproveito também para justificar, eu queria estar presencialmente no evento, mas eu tive algumas complicações pós-Covid, com restrição de viagens aéreas, então, infelizmente, eu não pude estar presencialmente nesse evento tão importante. Entrando no ponto propriamente dito da abertura, né, da minha fala, e, de certa forma, eu acho que, resumindo várias das falas anteriores, vejo que há duas grandes frentes para destravar essas tecnologias de aproveitamento energéticos de resíduos sólidos. Uma é completar a remoção de barreiras para o desenvolvimento dos negócios e aplicação dos mais diversos modelos de negócio. E a segunda é ampliar o leque de receitas para aproveitamentos energéticos de resíduos. Isso eu acho que tem sido facilitado já por um grande desenvolvimento de dispositivos legais e infralegais, justamente dar essa estrutura de melhor ambiente de negócio e de investimento, e justamente